Pessoal, segue o líder. Botafogo assume a liderança após ir lá no Allianz Parque e descer um sacode no time do Palmeiras. 3-1 para cima do Palmeiras dentro do Allianz Parque, casa cheia. O Botafogo foi lá e desceu a lenha no time do Palmeiras. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou, a mídia que estava dando vitória para o time do Palmeiras, tá tendo hoje que dar o braço a torcer e falar muito bem do time do Botafogo. Quer saber tudo que eles falaram? Então assiste esse vídeo até o final. Claro que tomar 3-1 em casa. Dedê, vamos contar essa história para você comentar os lances polêmicos, as reclamações, falar de tudo um pouco, porque esse jogo foi tudo e muito mais para quem era considerado uma final. Não, eu não quero falar não, Premonição ou provocação? Antes do jogo contra o Palmeiras, John Textor, o dono da SAF do Botafogo, mandou essa. We're going down to São Paulo. We like playing in their stadium. We do well in their stadium. Seja qual for a interpretação, o americano se deu bem. O Fogão venceu por 3-1 e chegou à terceira partida invicta no Allianz contra o Verdão. De quebra, abriu 3 pontos de vantagem sobre o rival a 2 rodadas do final do Brasileirão. Viram a capacidade e a atitude mental desta equipa, a forma como hoje aqui se comportou, como hoje disputou o jogo, como abordou o jogo, como fez tudo para fazer as coisas bem feitas e deu uma resposta tremenda para quem tinha dúvidas. E se realmente existem coisas que só acontecem com o Botafogo, o primeiro gol foi um sinal. O time não havia incomodado o Everton até que uma jogada de bola parada silenciou o estádio. Alex Telles, Almada e a batida de Gregory, volante de apenas uma bola na rede pelo Fogão. A segunda, a de ontem à noite, foi inesquecível. Gregory, numa jogada ensaiada do time do Botafogo. Nenhum dos escanteios é escanteio. O próprio adversário reconhece o Gregory que estava onde não era para estar, no canto. Não foi eu que disse, foi ele que disse. E o futebol é exatamente isto. O gol mexeu com o emocional dos palmeirenses. Em campo, onde erros começaram a aparecer, e na arquibancada, não foram poucos os torcedores que perderam a paciência. Nem parecia a mesma multidão que no começo do jogo quase comemorou com a cabeçada de Gustavo Gomes. E logo depois, com um chute torto de Rony. Aliás, foi o camisa 10 quem ficou mais perto do empate no primeiro tempo. Se bem que o toque de Marcos Rocha no contrapé de John não entrou porque o reflexo do goleiro fez toda a diferença. Nós hoje tínhamos e nos propomos vir aqui fazer. Nós não mudámos a nossa forma de abordar o jogo. Fomos uma equipa que foi muito competente durante todos os 90 minutos. Fato é que, além do lance do gol, em que não encostou na bola, o Everton só foi fazer uma defesa aos 43 do primeiro tempo neste chute de Almada. Savarino tentou logo depois. Já o Palmeiras buscou inspiração nova com Flaco Lopes, que entrou em lugar do vaiado Felipe Anderson. John fazia o que podia para segurar o jogo, conseguiu até tirar o árbitro Wilton Pereira Sampaio do sério. Amarelo para o goleiro. Amarelo também para Marcos Rocha por esse desentendimento com Igor Jesus na área antes da cobrança de um escanteio. Só que aí veio o VAR, a revisão e a mudança da cor do cartão para o lateral do Verdão. Porque meteu a mão na cara, não foi? Vocês viram o cotovelo no Rony? Porquê é que não foi igual? Com mais espaço, o Fogão aumentou em uma jogada de 3 toques. Ligação direta de John para Igor Jesus, que de cabeça achou Savarino. 2-0. Do Botafogo, Savarino! Almada poderia ter feito o terceiro, que acabou tendo a assinatura de Adrielson, completando o escanteio cobrado pelo mesmo Savarino. E em nenhum momento se sentiu abalado. A gente sabe que o futebol pune alguns jogos por não concretizar alguns gols, algumas jogadas, mas a gente sempre teve intensidade, teve volume de jogo, o time nunca se escondeu e essa é a nossa cara. Hoje nós não fomos tão felizes nas nossas ações, acho que um pouquinho mais de capricho, até um pouquinho mais de sorte também, nossa bola bate na trave e sai, como outras vezes também já bateu na trave e entrou. Quando Richard Rios,
que completou 100 jogos pelo Verdão, marcou o de honra, não havia mais tempo para a reação. Muitas vezes nós temos que reconhecer que os nossos adversários são melhores e hoje acho que o nosso adversário, ao longo do jogo todo, pese embora o Palmeiras tenha mais expectativa de golos, mas acho que foi melhor e acabou por ser também feliz no jogo. E assim termina uma invencibilidade de 8 jogos do Palmeiras aqui no Allianz, no Campeonato Brasileiro. Competição que o Verdão vai acabar sem ter ganho de nenhum time que hoje faz parte do G5. Abel não joga toalha, mas tem uma ideia. Estamos na luta ainda, agora sabendo que o Botafogo tem tudo para ser campeão e eu não acredito que eles vão desperdiçar, já desperdiçaram ano passado e não acredito que vão desperdiçar este ano. Essa situação gera incômodo e traz reações. Ontem, depois de substituir Estevão por Gabriel Menino, o treinador ouviu um coro talvez inédito em seus 4 anos de Palmeiras, que partiu da maior organizada do clube. Eu estava com câimbras, por isso eu tirei. A substituição até era para entrar o Vanderlá e sair o Caio para nos dar um bocadinho, mas a partir do momento que o jogador te pede a substituição, eu tenho que trocar. Já o seu compatriota Arthur Jorge vive provavelmente os dias mais importantes da história do Botafogo, que daqui 10 dias pode ser campeão brasileiro depois de 29 anos e no sábado fazer a festa pelo título inédito da Libertadores. Não podemos levantar os pés do chão porque há de facto troféus e títulos para ganhar, mas é importante ganhar os jogos que nos dão esses títulos. Respeita a nossa história que e eu vou começar justamente pelo vencedor da partida, o Botafogo, que antes do jogo, jogadores e comissão técnica e torcedores também ouviram muito. Falou-se, até aqui no programa, nós mesmos acreditávamos que o Palmeiras teria vantagem, jogando com seu torcedor, motivado por ressurgir no campeonato, retomar a liderança. E o Botafogo fez um 3-1 sonoro, calando o Allianz Parque, que estava bonito, preparado para uma festa. Mas o torcedor do Palmeiras sai cheio de dúvidas e o do Botafogo pronto para a Libertadores. Pronto para a Libertadores, e aí a gente fala do cenário ideal, né? Ganhou de um time que é muito competitivo, que é o Palmeiras, vai para uma final cheio de moral. O Luiz Henrique já, após a partida, até se desculpou com o Hulk, por causa da declaração do Hulk em relação à personalidade e caráter do Luiz Henrique. Então ele já mostra humildade aí, publicamente se desculpando, então já coloca panos quentes também nessa polêmica, nesse calor do que pode ser a final da Libertadores. E ontem o Botafogo, a gente fala em jogos grandes, a questão do detalhe, que não é frase vazia, né? Os jogos são decididos no detalhe quando são jogos grandes e tudo mais. O Botafogo ontem fez um jogo perfeito, porque o Botafogo anulou o Veiga, porque o Veiga ontem praticamente não conseguiu jogar da forma que ele vinha jogando, o Estevão da mesma forma. Então quando você perde 2 jogadores do potencial de Estevão e também de Veiga, o Palmeiras sentiu muito essas ausências dentro do campo. Agora, o Botafogo, ele não se intimidou, porque ele sai na frente, depois faz o segundo gol, tem a expulsão do Marcos Rocha, que também contribui para o time ficar mais desajustado, no caso do Palmeiras. E aí o Adrielson, que entra no lugar do Bastos, acaba sendo o definidor do placar. E depois tem o gol do Palmeiras, um gol que a gente até vai discutir, para muitos poderia ter sido marcado o impedimento do Gustavo Gomes, que participaria da jogada. Mas enfim, lances polêmicos para depois. O que chamou a atenção mesmo é que parte da torcida do Verdão teve a coragem de chamar Abel Ferreira de burro. Vamos ouvir então toda essa história. Olha isso. É verdade o que tu disseste, houve uma pequena parte da torcida que tu falaste, muito bem identificada, que falaste o nome, mas tu viste qual foi o que a torcida toda fez, não é? Isso demonstra muito bem o carinho que a torcida tem por nós. E muitas vezes eu entendo são muitos títulos juntos, o Palmeiras, às vezes eu fico a sensação que o Palmeiras ganhou sempre, e vocês sabem aqui no futebol brasileiro que é muito difícil uma equipa ganhar de forma consistente, vocês sabem isso, não é de hoje, é histórico, porque tem bons treinadores nos outros lados, tem bons dirigentes, tem bons jogadores, tem bons recursos. Mas a verdade é que hoje o nosso adversário correu tudo bem ao nosso adversário.
Mas como disse ao teu colega há pouquinho, ainda não há campeão. Há um que realmente tem tudo para ser campeão, que é o Botafogo. Ainda não tem nada definido, concordo com o Abel, mas para o Botafogo foi um excelente resultado. Todo mundo vem tratando esse jogo da 36ª rodada no Allianz Parque como final. Foi uma final. E uma final que favoreceu o Botafogo, que mostrou competência, não se intimidou com o ambiente, com a qualidade ofensiva do Palmeiras, foi lá, fez os seus gols. E como vai gigante para a Libertadores? Uma coisa tem a ver com a outra? Não necessariamente. Agora, o ânimo, aquela coisa da confiança, ele já chega bem na Argentina. Não tenha dúvida, a confiança do Botafogo ela voltou e aí tentar ser coerente, né? Porque a gente falou muito realmente nesses últimos jogos do Botafogo da questão mental e emocional dos jogadores e eles provaram ontem que eles não, que era só nós que pensávamos isso, que eles internamente não pensavam nada disso em relação à questão mental e emocional, estavam muito concentrados, fizeram um jogo muito bom. O grito de burro pro Abel é completamente desproporcional com o que o Abel vem fazendo com o Palmeiras nesses anos todos que ele está trabalhando lá. Você vê que o Estevão, ele sai mancando ali. O Abel não tirou o Estevão por uma questão tática. O Abel saiu por câimbras. Ele tirou o Estevão porque o Estevão já estava esgotado. Então, assim, foi uma substituição necessária. Só que o torcedor... Ó, a imagem do Estevão, tá vendo? Ó? Sentindo o campo, porque correu, tentou, foi muito bem marcado, só que o torcedor não enxerga isso, naquele momento, do calor da partida dentro do estádio, e aí acabou ali xingando o Abel ali de burro. E aí a gente tem que concordar com o Dorival Júnior, que diz que o futebol brasileiro é resultadista mesmo, não olha o todo. Né? Faz tempo. Agora, lances polêmicos, começando com um escanteio que foi marcado pró Botafogo, que originou o primeiro gol na partida. O Gregory tira a bola, mas a arbitragem dá escanteio e na sequência sai o gol que inaugura esse placar. E aí até o Abel fala, os jogadores do Gustavo Gomes principalmente falou sobre o seu sósia, o Wilton Pereira Sampaio, que tem que se preparar mais, trabalhar, porque não pode cometer um erro desse. Claro, poderia não ter acontecido nada, mas neste caso sai o primeiro gol botafoguense. Vou falar pra você, alguns jogos serem decididos por interferência da arbitragem, é ruim pro campeonato, é ruim pro time, é ruim principalmente pra imagem da arbitragem, que ela já não é boa. A imagem da arbitragem essa temporada, assim, ela é muito ruim, porque teve muitos erros. Se fizermos um programa aqui, a gente vai ficar 4 horas falando sobre erros de arbitragem desse campeonato brasileiro, e a imagem ela é muito clara, né, Leirão? O Gregor que joga a bola pra fora, acabou originando o gol do Botafogo e tem peso, sim, a interferência da arbitragem no resultado. Porque um 0-0 num jogo desse tamanho é diferente. Teve a interferência da arbitragem, o escanteio foi cobrado e acabou saindo o gol. Teve uma cotovelada, não é, que foi dada pelo Luiz Henrique no Rony. A gente vai mostrar o contexto, o lugar em que acontece, olha só. E reclamações do lado do Palmeiras porque não foi dado absolutamente nada. Você acha que merecia uma expulsão? Não, Leirão, não. Achei que foi... Pelos critérios da arbitragem, né, atuais. Aí que tá a discussão. A gente vai sempre discutir em relação ao critério da arbitragem no Campeonato Brasileiro. Achei que é uma disputa de bola e movimentos para você ter o domínio da bola natural, assim, não vi gatilho de cotovelada, não vi nada disso. Agora tem um outro lance, esse sim. Resultou primeiro em amarelo e depois em vermelho. O árbitro muda a cor do cartão, que é justamente a expulsão do Marcos Rocha. Imagina se fosse com a minha mão e as minhas unhas, hein? Você tá louco. Não, olha ia isso aqui. Ia ficar igual o rosto do Guardiola. Aqui, ó, você viu o rosto do Guardiola lá? Olha isso aqui, ó. Ia ficar igual o rosto do Guardiola. Olha isso aqui. Ai, papai. Não, gente, aqui as pessoas olham. O que aconteceu? Queriam que ele ficasse cego pra expulsar. Não dá, né, gente? Que é um absurdo. Não dá. Não, tirando as brincadeiras de lado, mas falando sério, é um lance que a gente vê ali, é um ato hostil, tá na regra, não é? Na regra da arbitragem. E demorou pra expulsar o quê? Tamanho das unhas? O quê? Eu achei exagerada essa expulsão aí, Leirão. Eu achei exagerada a expulsão do Marcos Rocha. Aí a gente acabou de falar aqui sobre critério de arbitragem. Eu não sei se todos os árbitros expulsariam o Marcos Rocha. Ele faz o movimento de tirar o braço ali do Igor Jesus, né, que estava no lance ali. Eu achei exagerado, mas enfim, a gente vai cair sempre na questão do critério. Eu não teria expulsado, não. Teria deixado só uma amarela. Não teria expulsado o Marcos Rocha, não. Só porque não acertou mais, é isso? Por quê? Mas é a ação, não é a consequência. Eu não acho que ele teve a intenção de agredir o... Eu não acho que teve a intenção. A intenção de tirar o braço ali, ó, do Igor Jesus.
O Igor Jesus dá uma valorizada, mas enfim, mas é uma questão de opinião, debate de critério. a gente vai falar mais sobre vamos ver isso o que agora. o Chico vai falar. O Richard Rios fez o gol do Palmeiras, o gol de honra da partida, só que muita gente reclama da participação do Gustavo Gomes, que teria interferido na trajetória ali da bola em direção ao goleiro John, e que por isso deveria ter sido anulado, mas nada aconteceu, o gol foi validado. Eu teria invalidado o gol, por interferência, apesar da tecnologia não ter analisado esse lance, né? Ela analisou um outro lance lá de impedimento. Ótimo dia, fãs de esporte, especialmente, claro, para o botafoguense, que faz os títulos, a conta pelos títulos do pelo título do Campeonato Brasileiro ou pelos títulos, afinal de contas, tem também decisão de Conmebol Libertadores e já Mariana Spinelli, direto de Buenos Aires, conta pra gente como botafoguenses e atleticanos viram a rodada de ontem do Brasileiro. Tudo bem, Mário Marra? Bom dia, Bruno. Bom dia. Eu gostei da sua intimidade com o Jailson. Com Jajá? Você falando em Jajá. Achei legal. E sim, bom dia ao Jailson. Mariana Spinelli? Ela? Não tô lembrado. Sim. Mas de qualquer jeito, bom dia pra ela também daqui a pouco. Já está brilhando em Buenos Aires. Tudo bem, Jajá? Bom dia, tudo bem, Bruno, tudo bem, Marra. Daqui a pouco a Mariana vai estar com a gente, né? Tudo ótimo, tudo bem, vamos embora. Vamos lá então, porque o Botafogo tá perto, muito perto do título brasileiro. Isso graças à grande vitória que conseguiu ontem no Allianz Parque, vencendo o Palmeiras por 3-1. Festa nas Alamedas e festa do Botafogo dentro de campo. Mas é verdade também, Mário Marra, que os primeiros minutos foram praticamente todos do Palmeiras, como nesse lance do Gustavo Gomes. Futebol é aquela coisa muito maluca, né? Porque normalmente o Gustavo Gomes não perde esse gol. Ele chega inteiro na bola, cabeceia sabendo o que tá querendo fazer, mas a bola vai pra fora. Teve outra oportunidade e o Palmeiras vai colecionando oportunidades até que... Aí também o lance do Rony, aí tem também a contusão do Bastos. Era um primeiro tempo, ou um início de primeiro tempo que preocupava o Botafogo. Início complicado ali do Botafogo e essa lesão aí do Bastos também é um assunto pra sábado, né? Assunto pra final da Libertadores. 2 escanteios discutíveis, o Abel Ferreira reclama bastante, o João Martins também, o escanteio foi marcado e o Gregory aproveitou, Mário Marra. Sim, o Jailson estava até falando, né, que fora do ar, que a jogada acabou sendo uma jogada de sorte e eu estava acreditando plenamente numa grande jogada ensaiada com o gol do Gregory. E mesmo assim o Palmeiras continuou pressionando, primeiro com essa bola na trave do Rony, depois com o Marcos Rocha cabeceando e o John fazendo uma defesaça. Defesaça do John, defesa que ali... significativa, né? Os dois lances, né? Porque se o Rony consegue botar aquela bola para dentro, o jogo mudaria completamente. Rony, a bola foi na trave e depois o John fez uma intervenção excelente. Já estamos no segundo tempo, essa o Flaco tenta encobrir e atenção porque essa imagem é cinema. Olha o Abel Ferreira, Mário Marra. Baixou a cabeça. Sim. Parabéns pro cinegrafista que conseguiu essa imagem porque foi espetacular a sequência. E essa outra imagem também é decisiva, né? Muito. Marcos Rocha, jogador experiente, pode se envolver nesse tipo de confusão, né, Bruno? O Wilton Pereira Sampaio expulsa então o lateral palmeirense. Logo na sequência o Botafogo aproveita e faz 2-0, praticamente definindo a vitória. Ali acabou. Na expulsão do Marcos Rocha, logo na sequência, o gol aí do Savarino, que espetacular o que o Savarino tá fazendo com a camisa do Botafogo. E aí, acabou. O jogo acabou aí. Assistência do Igor Jesus, depois ainda outros lances, né, envolvendo as duas equipes, e a gente está vendo que o Palmeiras pressiona, o Palmeiras reclama com 1 a menos, muitas substituições, e a organizada do Palmeiras chama o Abel de burro, é rapidamente abafada pelo restante do estádio. O Adrielson, que é um personagem importante, faz o terceiro gol. Desde o ano passado ele é um personagem importante nesse jogo, né? E ele entrou no lugar do Bastos e definiu, fez o 3, daqui a pouco vai ter o 1 do Palmeiras, um golaço, inclusive. Foi protagonista naquela virada do ano passado, né? E aparece também marcando agora. E o Richard Rios, de fora da área, diminui para o Palmeiras 3-1. Um golaço também, mas discutível. Esse gol do Richard Rios. Um impedimento ali? Por causa do impedimento. Se tivesse 1-0, será que... O Botafogo comemora e a gente ouve personagens. Muito importante voltar a vencer depois de 3 empates, né? Numa reta final dura. É bom manter essa distância de novo. Jogo a jogo. A gente está com esse pensamento. Hoje é um jogo que ganhamos 3 pontos. E esse grupo não para de sonhar, não para de querer mais. E o nosso líder, que é o Arthur, sabe lidar bem com isso. Nós não fomos tão felizes nas nossas ações. Acho que um
pouquinho mais de capricho, até um pouquinho mais de sorte também, nossa bola bate na trave e sai. A gente não jogou bem e vai trabalhar para melhorar e acho que tem campeonato, tem 2 jogos, a gente vai lutar até o fim como sempre foi. Mostramos para todos, para quem duvidava, para quem achava que era apenas e só uma forma de nos protegermos, viram a capacidade e a atitude mental desta equipa, a forma como hoje aqui se comportou, como hoje disputou o jogo, como abordou o jogo, como fez tudo para fazer as coisas bem feitas e deu uma resposta tremenda para quem tinha dúvidas. Creio que hoje ficou com essas dúvidas acabadas. Mas nada está ganho, nada está feito. Foi um passo importante para nós, um passo muito importante para nós. Voltar à terra novamente, podermos pensar que sábado temos mais um jogo tremendo, porque depois temos Internacional e São Paulo para podermos fechar este campeonato com o desejado título, que estamos nesta altura em vantagem, mas temos muito caminho pela frente ainda para fazer e fazer bem feito. Entramos muito bem os primeiros 20 minutos, tivemos as nossas oportunidades, o adversário não conseguiu encaixar em nós não conseguimos fazer, e corrige-me se eu estiver enganado, o primeiro golo do nosso adversário surge de 2 cantos inexistentes. É verdade o que eu estou a dizer ou não? É verdade. Acontece erros dos árbitros, acontece sorte do nosso adversário, e a partir do momento que nós ficamos sem menos um jogador, aí sim, o nosso adversário foi melhor, mas até aí foi um jogo partido, equilibrado, onde nós tivemos oportunidades para empatar. Estamos na luta, ok? Estamos na luta ainda, agora sabendo que o Botafogo tem tudo para ser campeão, e eu não acredito que eles vão desperdiçar, já desperdiçaram o ano passado, e não acredito que vão desperdiçar este ano. A gente faz as contas, então, envolvendo essas equipes e também, claro, o Internacional, Flamengo, Fortaleza, que jogaram ontem. A nossa tela mostra, olha aí, hein, se o Palmeiras se abalou. Então, números no 3-1 antes e depois do primeiro gol da equipe carioca. Então, antes do gol, com 19 minutos ali de jogo, o Palmeiras controlava o jogo. 60% de posse, chutes certos e também as grandes chances criadas. Depois do gol, o Palmeiras seguiu com maior posse de bola, também com finalizações, mas o Botafogo foi mais preciso. No final, 3-1 para a equipe carioca, que agora tem 73 pontos na classificação contra 70 do Palmeiras. Em compensação, no Botafogo, o clima é muito diferente. Apesar dos problemas que tiveram ao longo do campeonato, perder a liderança na rodada anterior, agora a gente está aqui no hotel onde o Botafogo está concentrado e vai viajar daqui a pouco para Buenos Aires. A gente conversando com os funcionários, viu que o pessoal está muito mais tranquilo, muito mais leve para essa decisão. A única notícia ruim foi a questão do Bastos, que sentiu um problema na coxa no primeiro tempo. A gente apurou que ele foi fazer exames ontem, logo depois que saiu do estádio. Os resultados ainda não foram divulgados, o Botafogo está tentando fazer um mistério em relação a isso, dizendo que ele vai ser reavaliado. E tem essa questão que é um jogador muito importante, entrou o Adrielson no lugar dele, foi muito bem. Então a gente vê um clima no Botafogo de muita tranquilidade. O Fogão que vai viajar hoje para Buenos Aires por volta das 2 horas da tarde. E a gente está aqui esperando, né, eles saírem. No momento eles estão tomando café, depois tem o almoço. E por volta do meio-dia, 12h40, o Botafogo sai daqui de Guarulhos e vai diretamente para o aeroporto internacional, Bruno. O Botafogo então rumo à glória eterna. Savarino contra o Palmeiras, 1 gol, 1 assistência, 4 finalizações. O primeiro também em finalizações certas e ainda o segundo em chances criadas. Então, um dos personagens da grande vitória botafoguense ontem. Neste momento, além, claro, de parabenizar os botafoguenses, eu só posso me solidarizar com o povo argentino, que já recebe em suas terras Mariana Spinelli. Então, vai aqui todo o meu carinho, toda a minha solidariedade. Hermanos, né? Claro. Sim. Estamos lado a lado, então, com os argentinos. Afinal de contas, sabemos que não é fácil. Mas ela é boazinha, pessoal. Vamos lá, Mari. Bom dia para você, para o Pedro Ivo. Vocês acompanharam os botafoguenses que já estão, então, em Buenos Aires para a decisão, mas que já começaram a comemorar uma outra conquista ou ainda não, hein, Mari? Como é que foi o jogo por aí? Bom dia, senhor Bruno Vicari. Bom dia, Mário Marra. Bom dia, Jailson. Pedro Ivo Almeida. A gente contratou a chuva e cancelou para nossa entrada ao vivo. O Bruno fala demais. Aí eu saio um dia, ele já tá vestido de coringa, ele já tá coringando, tá com o look já de quem tá morrendo de saudade e quem não aguenta, então, a minha ausência nesse estúdio. Pois bem, estamos aqui já no Monumental de Nunes, ainda naquele clima pra... Calma, as páginas estão sendo viradas pra gente chegar e falar de Conmebol Libertadores, mas ontem foi muito legal de acompanhar porque a gente viu os botafoguenses que estão aqui com o coração em São Paulo acompanhando o jogo, mas a cabeça também muito focada aqui já em Buenos Aires na missão que tem no sábado. Pedro Ivo Almeida, o Botafogo venceu o Palmeiras e é líder do Campeonato Brasileiro. Bom dia. Tudo bem, Mário? Bom dia pra você, um abração pro Bruno, um abraço pro Marro, um abraço especial
para o Jailson, primeira vez dividindo a programação aqui com ele. Um abraço claro para o fã do esporte. O Botafogo venceu, Mário. O Botafogo venceu ontem, uma vitória que vai muito além da diferença na liderança do Campeonato Brasileiro. Uma vitória que parece que acalma um pouco o coração botafoguense que já está aqui. Os corações botafoguenses, milhares, podemos dizer assim, que já estão aqui em Buenos Aires. Ontem a gente deu uma boa caminhada ali de uma meia hora até achar algum lugar para sentar, comer um pouco mais tranquilo. Mariana, aprendi que quando ela começa a ficar com fome, ela fica brava. Não queiram a acordar cara esse fecha. dragão. Ô Mari, é rapidinho ali na frente. O restaurante é só na caminhadinha logo ali do aqui. Mineiro. Logo ali do Mineiro que não minutos, chega no... 10 minutos. Mas depois de 45 minutos de caminhada, chegamos ao restaurante. Mariana levemente irritada, mas passou, né? Passou. Mas contando dessa caminhada, porque a gente viu os botafoguenses, me parecia uma coisa, e é normal, uma coisa meio tensa de como a partida de ontem, que ainda não tinha se iniciado, poderia impactar. Mas eu acho que fica algo leve. Mas eu também senti que não ficou algo relaxado, ficou algo não foi tom de comemoração, de celebração nesse sentido, né? Não foi aquele carnaval na rua porque ganhou do Palmeiras, foi uma coisa tipo, ganhamos. Missão cumprida. Ufa, vira a página, precisamos pensar na Libertadores. Era muito mais uma situação de resolvemos o que precisávamos resolver em São Paulo, mas calma, não entra muito nesse embalo não, que a brincadeira vai ficar mais séria quando chegar aqui em Buenos Aires, aqui no Monumental especificamente no sábado. Então, uma vitória, Jailson já falou, Marra também já falou muito do que aconteceu em campo. Estou um pouco longe de achar que foi uma partida exatamente ruim do Palmeiras, até porque se a gente pega para analisar o início de jogo do Palmeiras, o que o Palmeiras se propõe a fazer, ele trava assim, a gente está vendo aí. Isso aí é Direto marco Madeira, pessoal. né, É que assim, né, Bruno, Marra e Jailson, você sabe que eu e o Pedro Ivo, a gente não gosta muito de ambientes de bares, nem restaurantes, nem festas. A gente simplesmente estava fazendo o nosso trabalho. Exatamente. E aí a gente foi ali conhecer o ambiente que os torcedores do Botafogo estavam assistindo ao jogo. Então, assim, era isso. Comemora, claro, uma grandíssima vitória, mas depois não foi loucurada na rua, não. É missão cumprida, bora pra próxima. E era só uma observação de campo estritamente profissional, né, Mariana? Pra gente trazer aqui no Sport Center o que aconteceu, mas muito disso. O Botafogo precisava virar essa página. Tinha, pra mim, eu acho que uma carga de tensão mais na torcida do que exatamente no campo. A gente vinha falando isso até no início aqui com a Mari sobre a situação mental dentro de campo, mas o Botafogo precisava pousar, desembarcar. O Vlad está lá acompanhando a saída de São Paulo, pousar, desembarcar aqui em São Paulo, uma situação um pouco mais leve para o seu torcedor, principalmente, que já lota as ruas de Buenos Aires, né, Mari? Sim, lotado, Bruno. A gente está acompanhando aí o trabalho de vocês, então, vendo os botafoguenses comemorando a vitória. Como é que o Botafogo conseguiu, Mário Marra, essa vitória tão importante, 3-1, derrubando o Palmeiras no Allianz e mais uma vez comemorando, então, um resultado importante na casa do rival? O jogo, se você faz recortes, né, você vê o Palmeiras iniciando muito bem, mas perdendo oportunidades de gol. O que cai entre nós acontece em todo jogo, alguém vai perder um gol e tal, isso é meio normal. Tem o chamado gol feito, que não foi feito. O Palmeiras em cima, pressionando, não era um Palmeiras... O Botafogo não pegou um adversário que ficou lá atrás, como pegou nas últimas rodadas. E mesmo contra os adversários que jogaram contra o Botafogo lá atrás, o Botafogo tentava, criava, cada jogo é um jogo. Ontem era o Palmeiras jogando por mais tempo no campo de ataque, pressionando o Botafogo. Mas o Botafogo tem uma resposta muito boa defensiva. Tem um goleiro bom, tem uma zaga boa, tem um meio que se fecha bem, que encara o jogo físico. E aos poucos, o Botafogo foi saindo um pouco mais para o jogo. Quando faz o primeiro gol, fica uma sensação para o Palmeiras. E um primeiro gol que eu confesso, o Jailson que me alertou. Para mim era uma situação de jogada ensaiada. E ele falou que viu a entrevista do Gregory, né? O Gregory falou. Eu não também vi. achei, eu anotei lá na hora. Ó, jogada ensaiada do Botafogo, que ele não golaço. sabia, né, a jogada. Golaço do Botafogo, o Gregory lá Linda e tudo jogada. mais. Linda jogada. Falei, já vou anotar aqui pra falar amanhã. Os caras ficaram ali pelo menos 10 horas ensaiando aquela jogada. Exatamente. Aí ele mesmo alertou que estava no lugar errado, mas a bola sobrou. Mas acontece, e é legal. O futebol tem essas coisas. E o Botafogo, aí tem uma questão assim, beleza, eu fiz meu gol. Esses caras já estão em cima, eles vão mais para cima ainda. E o Botafogo se comporta muito bem. É um time maduro. Sai o segundo gol e a expulsão do Rocha... Então, porque mesmo depois o Palmeiras ainda teve outras boas chances, né? Teve. Com o Rony, com o Marcos Rocha, aquela bola do Flaco que a gente brincou ali que era cinema, Sim. que, né? E é incrível a estrutura montada, é quase um evento para marcar o Estevão.
É verdade, também. Você tem um em cima, um na sobra e um outro vigiando. Tem que ser assim. E assim, você monta. Assim. Porque também é verdade... Da forma que tem que ser feito com o Luiz Henrique, por exemplo. Sim, claro que sim. Também é verdade que o Palmeiras, como o Pedro falou e os números mostraram, né, fez, acho que os primeiros 15, 20 minutos muito fortes do Palmeiras, mas também é verdade que ele precisaria de um gol para empatar a partida e não seria um resultado ruim, ele também não consegue depois com 70 minutos de jogo. Claro. Por quê? O gol do Botafogo, o gol do Gregory desmontou o Palmeiras. Porque o Palmeiras estava fazendo um primeiro tempo ali, 18 minutos, muito forte. O Rony pressionando a saída de bola, não deixando o Botafogo ali construir da forma que geralmente constrói. E o Rony empurrando o Palmeiras para cima. E o Palmeiras foi conseguindo encurralar o Botafogo. Criou algumas chances, mas não fez. Foi o que o Marra falou. E aí o gol do Gregory desmonta completamente. E aí, perfeitamente. Vai sair um pouco mais para tentar o empate. Aquela bola do Rony acabou indo na trave. E aquela bola do Rony, que 2 minutos depois, logo na sequência do gol do Botafogo, o Rony coloca a bola na trave. E depois o Marcos Rocha, defesaça do John, uma defesa espetacular. Só que aí foi o que a gente falou ontem também aqui, Bruno. O Botafogo pegou times fechados. Com times fechados meio criando, não conseguiu fazer o gol. E aí acaba criando aquela sensação de... E Jailson? Não acredito, não vou conseguir fazer o gol. Só terminando, Mari. Ontem, depois do gol que o Botafogo fez, o Palmeiras teve que sair mais. Você vai dar espaço pro Botafogo, aí é o jogo que o Botafogo precisa e quer. Não é, Mari? Não, e eu acho que é importante a gente falar, porque assim, mesmo quando a gente avaliava esse momento, começou uma ventania, uma chuva maravilhosa aqui, mas... Você tá disfarçando que vamos não tá que vamos, frio, né? eu tô congelando, mas tudo certo. A gente falava muito sobre essa questão do Botafogo e do encaixe do jogo. O time que abre, o Botafogo consegue encontrar esses espaços. Ele estava com dificuldade contra equipes fechadas, mas mesmo dificuldade contra equipes fechadas, e aqui eu sei que o Pedro também estava muito na mesma linha, que a gente não entrou muito nessa coisa do psicológico do lado do Botafogo, assim, que não era que o Botafogo estava jogando mal. O Botafogo tinha 27 finalizações nos jogos, a bola batia, era coisa do detalhe, do lugar certo na hora certa, ou no caso do Gregory, no lugar errado, mas acabou sendo o lugar certo também. Não era que o Botafogo, ele estava fazendo atuações irreconhecíveis, era o Botafogo que tinha o estilo de jogo dele e que ele só manteve, e dessa vez a coisa funcionou também pelos espaços que ele encontrou. O futebol, ele é gol, né? Meio óbvio falar isso, mas o futebol, ele é gol. O Botafogo vinha dificuldade para criar situações claras de gols, diante de desenhos específicos de adversários que se fechavam contra o Botafogo, e passa um jogo, passam 2 jogos, passam 3 jogos, os adversários começam a entender que aquela linha baixa estava dificultando. 3 empates seguidos no Campeonato Brasileiro, um possível tropeço ontem, às vésperas de uma decisão de Libertadores, é claro que naturalmente gera uma desconfiança no debate público, no torcedor e talvez até internamente no elenco. Meu único ponto, Mari, eu acho que eu bati muito nessa tecla nos últimos dias, é que você reduzir o debate do time do Botafogo a uma situação psicológica é você não entender tudo que estava acontecendo. Você comparar 2024 com 2023, né, não está acontecendo a mesma coisa. Foi assim que aconteceu no passado, como se não estivesse jogando bola, eu acho que é um pouco diferente também. Até porque as distâncias de líder para vice-líder são diferentes, os desenhos de campeonato são diferentes, o amadurecimento dos times é diferente, porque senão a gente não pode virar e falar, aconteceu tudo, que time foi esse que entrou em campo, seria uma baita surpresa você virar e falar que o Botafogo vence o Palmeiras, e era completamente possível o Botafogo vencer o Palmeiras, como era possível o Palmeiras, sabe, o John não ter feito defesa, o Palmeiras empatar, o Palmeiras ir atrás de uma virada, o Botafogo sustentar um empate. Meu único ponto é, você reduzir o debate do Botafogo a uma questão mental, como foi em 2023, eu discordava um pouco, mas é claro que a vitória de ontem tem um impacto psicológico, anímico e mental muito grande para sábado, só que ao mesmo tempo, a gente também falava ao longo da programação, era um desenho de jogo diferente, o Palmeiras que sobe, sufoca e dá campo ao Botafogo, o Botafogo que resiste, segura e depois consegue sair e vai precisar de uma bola, ele precisou de uma bola, esticado para conseguir um escanteio, tem a discussão do escanteio, mas também não vou reduzir o resultado ao escanteio que não aconteceu, não foi isso, porque no segundo momento o Botafogo tem dificuldade, mérito de uma defesa do Botafogo que sustenta muito bem, e essa defesa já vinha bem nos últimos jogos, não é que o time, sabe, derreteu mentalmente, a defesa também não funciona, não era o caso, segura, e aí o Botafogo vai ter campo, vai esticar, vai precisar de uma bola, vai ser letal, tem a expulsão sim, mas você aproveitar a expulsão e fazer esse gol também é muito fundamental, tem mérito nisso tudo, então só pra gente não reduzir que tudo era sobre mental e agora tudo pra sábado também é sobre mental. Como joga bola o senhor Savalizo, hein, Mário Marra? Não, isso aí, pra mim, sempre jogou bola, mal aproveitado até na seleção da Venezuela. Eu só quero pegar esse gancho que a gente está falando aqui sobre psicológico, até porque está escrito na sua televisão, né? Psicológico nunca foi problema para o Botafogo. Para deixar claro que assim, muitas vezes eu saio da posição aqui do sofá
e me pego na posição do sofá de quem tá vendo a gente. Porque parece que esse cara foi enganado esses últimos dias todos, em toda a televisão brasileira. Só se falava de psicológico e tal, e de uma hora para outra o psicológico não funciona. Exatamente. É assim, gente, a gente não precisa nem ser extremista e nem... O psicológico influencia em tudo na nossa vida. Claro. Em tudo. E é claro também que o que a gente viu ontem é uma coisa, e o amanhã a gente não viu ainda. Contar com 2024 como foi 2023 é uma inverdade, é uma falácia. Mas a gente precisa tentar entender que o dia a dia te dá oportunidades. Ontem a gente elogiou aqui a entrevista do Arthur Jorge. O que ele estava fazendo? Trabalhando os jogadores, protegendo os jogadores, dando recados. Isso pode querer dizer que os jogadores se fortaleceram. O jogo de ontem fortaleceu. Ontem ainda, Jailson, eu mandei para o Bruno uma entrevista do Júnior Medrado, lá de Recife, com o Ademar, lateral do Náutico, na Batalha dos Aflitos, no jogo contra o Grêmio. Inesquecível, está completando 20 anos, né? Inesquecível. E ele fala, eu quis bater o pênalti porque os outros jogadores estavam sentindo. Ele fala com todas as letras, estavam com medo. O medo, o temor, a falta de confiança, ela faz parte dos jogadores. O Botafogo se fortaleceu demais nos últimos dias. E isso é muito positivo para o Botafogo. Então, fã de esporte, a gente não está mentindo ontem, a gente não está mentindo agora. Não. O ingrediente psicológico, emocional, faz parte. Até porque as ações do jogo mexem com a cabeça dos jogadores. Sim. Eu fiquei ali com a nítida sensação de que o Botafogo entrou, sim, em campo apavorado. Apavorado. Não conseguia ficar com a bola e o Palmeiras muito bem nos primeiros 15. Tanto estava que o John, em 15 minutos, 3 vezes se jogou no chão para esfriar a partida, por mais que o Arthur Jorge, outro dia, contra o Atlético, contra o Vitória, tenha reclamado de cera dos adversários e dito que o time dele não faria isso. Precisou fazer ontem para esfriar a partida. Só que aí tem o gol do Botafogo e aí parece que é o Palmeiras, que a gente tanto elogia a parte psicológica, não consegue se controlar para... Tanto é que o Marcos Rocha, que é um dos mais experientes do time, é expulso, né, Geilson? Grande exemplo. Normal. Do jogo também, para mim. O John ali... Esperar um pouco, esfriar, até porque o Botafogo estava jogando fora de casa, o Palmeiras ia precisar realmente, estava atacando, a gente discutiu ontem aqui que o Palmeiras talvez não fosse sair tanto, mas depois com a escalação do Rony, eu imaginei que o Palmeiras fosse começar mais para frente mesmo, porque como a gente citou ontem, né, do Rony marcar mais a saída de bola, levar o time à frente, então quando o Palmeiras marca um pouco mais à frente, faz essa pressão toda e acaba não saindo o resultado. Foi o que eu falei logo na abertura. O gol do Gregory desmonta. Mudou. Mas aí faltou essa frieza psicológica, a cabeça fria do Palmeiras não foi vista? Pode discutir isso também, como o Marra falou. Foi o contrário? Foi como o Marra falou, o psicológico atua em tudo. O psicológico atua aqui, vai atuar no jogo, para mim também. O erro do Marcos Rocha pode ser determinado por isso. Pois é, pessoal, o Glorioso aí é o líder do campeonato, agora com 73 pontos, 3 pontos à frente do segundo colocado, né? O Botafogo que venceu o time do Palmeiras por 3-1 e agora já embarca para a final da Copa Libertadores com gás a mais, né? Com um ânimo a mais. Essa vitória acredito que tenha sido algo que estava faltando para o Botafogo chegar grandão nessa final de Libertadores. Mas o time do Botafogo foi um guerreiro, soube administrar a partida, né? Ao ponto de tomar 5 chutes ao gol, né? Nos primeiros 10 minutos. E na primeira tentativa, na primeira subida do Botafogo, em uma jogada de escanteio, marcou o gol, né? Com Gregory abrindo o placar, deixando o Palmeiras atordoado, né? Ao ponto de, no segundo tempo, Marcos Rocha ser expulso e com 3 minutos depois, né? O Botafogo fazer o segundo gol. E no finalzinho da partida, aos 89 minutos, né? Aos 44 minutos do segundo tempo, foi praticamente um gol da redenção, né? O gol de Adrielson, que por muitos era um vilão da temporada passada, fez um gol, né? Para sacramentar uma baita vitória, um sacode, um passeio, uma surra, como vocês queiram falar os adjetivos para essa vitória magistral do time do Botafogo para cima do Palmeiras no Allianz Parque,
devolvendo, né, praticamente aquele jogo do ano passado. Mas e aí, o que é que vocês acham, né, dessa partida do Botafogo ontem? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.